né, além deles terem pastoreado a minha casa e serem os fundadores da igreja a qual eu estou pastoreando hoje. A Andrea também trabalha comigo na Cridas, então muitos irmãos que estão aqui conhecem a Cridas, que é uma instituição que há 40 anos trabalha com acolhimento de crianças em regime protetivo da Justiça. Hoje nós atendemos crianças em Curitiba, São José dos Pinhais e Sorocaba, em torno aí de perto de 120 crianças que estão acolhidas enquanto a Justiça define se elas voltam para a família ou se elas vão para o programa de adoção. Então são crianças que são vítimas de várias situações de negligência, as inúmeras violências que elas sofrem, e lá é um refúgio onde elas têm a sua vida ressignificada. Andréia é uma gestora do nosso programa de família acolhedora, então ela atende a equipe que dá suporte para as famílias, atende as famílias e também trabalha com a divulgação desse processo da política pública. Também já foi, né, trabalhou no sistema financeiro, também já trabalhou com o programa de aprendizagem de jovens e adolescentes, então ela tem amplo conhecimento em gestão, no ambiente corporativo, no ambiente terceiro setor e principalmente na questão da pessoa humana. Então, André, fica à vontade para estar compartilhando conosco hoje. Gente, prazer estar aqui com vocês. Como Marcela apresentou, né? Sou esposa do Anderson, mas eu não sou a parte teológica da família. Eu não, né? Não sou a parte inteligente da família, tem toda essa inteligência dele aí, mas eu sou a parte que cuida da parte emocional dele, né? Que precisa ter, né? Que a gente sabe que precisa ter. É muito bom estar aqui com vocês, conhecer. Eu conheço vocês pelo que o Marcelo fala, né? Então é muito bom estar presencialmente conhecendo vocês. Eu trabalho com tudo isso que o Marcelo falou. Vocês vão perceber que eu sou um pouco mais acelerada, um pouco mais no ritmo mais agitado do que o Anderson, mas funciona, tá? Está funcionando aí há 26 anos, né? Isso tudo. E esses livros que nós trouxemos foi um presente de Deus para as nossas vidas, em comemoração aos 25 anos de casamento, de ministério. Esse livro conta um pouco da nossa história, né, de um milagre que vivemos. Todos os dias vivemos um milagre, mas esse foi um milagre em especial que o Pai nos concedeu. Então, nesse livro aqui tem uma história de amor, tem história de fé, de esperança, tem muito de teologia, então você pode adquirir. E nesse mesmo ano, o Pai nos concedeu, como o Júnior falou, é um livro grosso aqui, porque é um devocional. Então, são 365 reflexões, né? Vocês ouviram o Anderson falar, então são reflexões profundas mesmo, sobre fé, sobre amor, sobre esperança, um pouquinho do Pai te levar à mesa para compartilhar com vocês sobre esses assuntos, tá? Então, temos ali alguns exemplares para vocês. Muito bom ouvir tudo isso, eu estou, né, minha mente pensando muito com tudo que eu estou ouvindo aqui. Esse povo aqui da tecnologia é muito inteligente, né? Eu fico, porque para a gente de humanas, essa parada de tecnologia é muito surreal, né? Então eu fico ouvindo e falo, meu Deus, que tudo isso é possível. Então eu estou, minha mente pensando muitas coisas, imagino a de vocês também. E como a minha mente é acelerada, eu falei, eu fico às vezes olhando, prestando atenção em vocês, eu observo muito comportamento, eu fico prestando atenção, parece que eu escuto o pensamento de vocês, parece que eu escuto os neurônios se trombando assim, ó, com tudo que vocês estão ouvindo e com todas as ideias, a criatividade super oxigenada na mente de vocês, e vocês com 1000 ideias para colocar no papel, ou já colocando no papel para na segunda-feira implementar, e é isso aí, né? Essa é a nossa vida, mas eu trouxe para compartilhar com vocês um pouquinho sobre o que vem antes disso. Ou, para que tudo isso possa acontecer, o que a gente tem que fazer? Qual é a parte que a gente tem que cuidar de nós mesmos para que tudo isso funcione? O Harold falou aqui que em épocas de IA, a gente precisa né? Saber questionar, saber perguntar, e precisamos ter um pensamento crítico. Só que, para que a gente possa fazer tudo isso, a nossa mente tem que estar bem, a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, ela tem que estar ok, para que a gente consiga se colocar nesse lugar de saber perguntar,
de saber qual é a minha dúvida, ou mesmo de saber ter um pensamento crítico sobre determinado assunto. Então, eu trouxe essa questão da mesa como um pilar para os nossos, né, negócios, mas para a nossa vida também. De que vida que eu estou falando? Da nossa saúde mental, né? A gente escuta muito, graças a Deus, temos tentado transicionar a saúde mental de um lugar de tabu dentro das empresas, dentro das igrejas, para um lugar de cuidado. Então, agora setembro é um mês que muitas empresas me chamam: "Você pode dar uma palestra aqui para os meus colaboradores? Você pode falar sobre Setembro Amarelo, sobre prevenção ao suicídio, questão de saúde mental?" E é isso aí, tem que acontecer mesmo, tá tudo ótimo, mas vamos pensar na nossa saúde mental enquanto gestores, né, enquanto fundadores das empresas, enquanto pessoas que estão ali em uma posição de frente, né, de frente de batalha ali, para que a gente possa pensar: será que eu estou dando a devida atenção a esse lugar que é tão importante? Será que eu tenho tido tempo para me colocar à mesa? Porque quando a gente pensa mesa, não é simplesmente sentar, porque existe toda uma preparação para estar à mesa. Mesa posta, uma preparação da comida. Em épocas onde tudo é automático, onde tudo é muito rápido, onde tudo é fácil, numa era de fast food, a gente pensar que a gente está sendo chamado à mesa para sentar e desfrutar de um tempo de qualidade, de um tempo que Deus tem preparado para nós, para nos restaurar. A gente ouviu histórias lindas aqui, né, de cura física, mas também de cura emocional, né, a partir dos negócios. E a gente sabe que Deus está nisso, porque não se constrói grandes negócios com mentes arrebentadas. Não se constroem grandes negócios com mentes que precisam de restauração. E o Pai está nos chamando para esse tempo de mesa, para que tenhamos as nossas mentes restauradas, organizadas, para que a gente possa olhar para essa cultura organizacional, para esse ambiente dentro das empresas, e a gente entender que é responsabilidade nossa, enquanto gestores, de estarmos bem emocionalmente, para que a gente possa interferir. A mente do líder interfere em tudo isso. E nós sermos compassivos conosco mesmo, para que a gente possa entender e respeitar os nossos momentos. Vamos pensar, grandes líderes como Winston Churchill, Abraham Lincoln, até grandes homens da Bíblia, Elias, passaram por situações, passaram por momentos sensíveis de vulnerabilidade emocional, mas que isso não os paralisou. Isso não os impediu de fazer o que eles tinham que fazer. Passaram por crises profundas e tudo bem se a gente passar. Ou tudo bem se você já passou. Desde que a gente saiba para onde voltar, desde que a gente saiba para onde recorrer. Tudo bem a gente, essa agitação e que nos acontece todos os dias, se a gente tem que saber como lidar com tudo isso. Vou contar algo para vocês. Esses tempos atrás, como eu falei, eu sou muito agitada. Quem me conhece de perto sabe que é verdade o que eu estou falando. Eu faço muitas coisas, né? A nossa comunidade lá é muito grande, lá em Sorocaba. Fora isso, eu tenho trabalho, 3 filhas, marido e muitas coisas para fazer. Então, eu estava num dia muito agitada e eu tinha um exame para fazer, então estava naquela correria, levar filho na escola e participei de uma reunião, enfim. E o Anderson estava naquele ritmo dele, que é muito diferente do meu, né? Eu falo que eu sou 220, ele é 55, né? Bem no ritmo dele, que está tudo bem também. E eu fazendo um monte de coisa, e ele estava vendo a minha agitação dentro de casa, porque eu estava atrasada para o exame. E aí ele pegou, me parou na cozinha, veio, me abraçou, botou minha cabeça no peito dele. Eu falei: ah, não, tá, que quer abraçar essas horas, gente, é uma atrasadona aqui e quer me abraçar. E aí eu já estava ali, tipo gato, sabe, querendo sair, né? E daí ele falou assim, pegou no meu rosto e falou assim: deixa eu só te falar uma coisa. Tudo bem você ter uma vida agitada, desde que a sua mente não seja. Né? É isso.
Tudo bem você ter uma vida agitada, cheia de coisa para fazer, desde que a tua mente não seja agitada. E depois eu fui para o exame, e aí quando chegou lá, a médica começou a falar para mim: "Ah, essa vida é tão agitada, né". E aí eu falei: "Ai Deus", mais uma vez, "essa vida é tão agitada, eu vim do Rio de Janeiro e tudo tão corrido aqui, né, mas aqui Sorocaba é um pouco melhor do que o Rio de Janeiro". Aí eu peguei e falei para ela essa frase. Eu podia, era o momento, né, eu podia dizer que era a minha frase, né, mas eu podia, mas a gente é crente, diz que não pode mentir, daí eu falei: "Ah". Eu falei assim: "Então, antes de eu sair de casa, meu marido falou que tudo bem a gente ter uma vida agitada, desde que a nossa mente não seja". E aí ela parou, ela me olhou assim, ela falou: "Meu Deus, foi seu marido que falou? O que que ele é?". Aí eu falei: "É bem inteligente, ele sabe o que que ele é". Aí ela falou assim: "Nossa, ele é muito sábio mesmo". Eu falei: "É eu que não sou, ele é, eu que não sou". E é isso, gente, é sobre isso. Tudo bem a gente viver nessa era agitada, desde que a nossa mente não seja agitada também, desde que ela não seja improdutiva. Porque existe um custo organizacional, um custo invisível por conta dessa doença mental dentro das empresas, tanto dos colaboradores quanto dos líderes. É uma realidade silenciosa que afeta o líder, consequentemente afeta a equipe e claro que vai afetar o resultado também dentro das empresas. Só que a gente vai deixando. Porque na superfície pode até parecer que a empresa está com bons resultados, está com crescimento em expansão, só que por trás das metas batidas, dos gráficos verdinhos e de tudo acontecendo, tem pessoas que saem para sofrer suas crises escondidas dentro do banheiro, ou que estão há noites e noites sem dormir dentro de casa, ou que estão com seus relacionamentos dentro das suas casas, das suas famílias, destruídos. A tua família tem que ser o teu primeiro empreendimento bem-sucedido. Porque se ela estiver bem, o resto vai. O resto vai. Não adianta nada você ter um empreendimento de sucesso, sendo que por trás existe uma esposa com situações delicadas, complicadas, e você não está dando atenção, os teus filhos demandando a tua atenção. Precisamos pensar que a nossa saúde mental está relacionada com a sustentabilidade dos negócios, criatividade da equipe, essa mente que o Harold falou aqui, de ter um pensamento crítico, de ser questionador mesmo. Tudo bem a gente ser questionador, mas a nossa mente só vai estar bem quando a nossa saúde mental estiver. E a saúde mental a gente encontra quando volta à mesa. Quando a gente volta à essência. Eu tive uma vez um paciente. Ele tinha 43 anos, era um grande executivo numa multinacional aí em expansão, e ele tinha tudo que aparentemente a gente considera olha para uma pessoa com tudo isso e considera uma pessoa de sucesso. Então ele tinha bons resultados, um PLR, né, ok, bom, carro da empresa, um cargo em que ele tinha o reconhecimento que ele precisava e estava indo tudo bem. Só que o que ninguém estava vendo é que ele estava já há noites sem dormir, fugia para o banheiro para ter crises de choro, crises de ansiedade, palpitação, suador. Já tinha começado a se automedicar para tentar dar conta da demanda ali da empresa, até que um dia, durante uma palestra bem importante diante dos executivos ali da empresa, ele parou, ele travou. Ele começou a falar e travou. E aí ele começou a ter uma crise de choro na frente de todos os executivos. Foi levado para um hospital e foi diagnosticado com uma crise severa de ansiedade. Entrou em estafa, em completa estafa. Toda vez que nós negligenciamos esse cuidado em nome de um desempenho, é como se a gente estivesse andando com o carro ali, acelerando o motor sem óleo. Ele vai rápido, mas não vai longe. Ele vai parar. Então nós precisamos ter esse tempo de pensar que a mesa vai nos proporcionar uma produtividade sustentável, porque ela vai proporcionar para a gente uma saúde mental, vai nos fazer olhar para a nossa emoção. O Pai vai nos mostrar quem Ele diz que nós somos. E vai nos fazer nos envolver somente com aquilo que temos que nos envolver. Ontem nós falávamos com as mulheres sobre
a gente ter que equilibrar muitos pratinhos, né, ao mesmo tempo. Quando a gente está à mesa, o pai nos mostra quais pratinhos de fato a gente tem que manter no alto. Essa cultura de alta performance, sem descanso, ela tem gerado desgaste. Tem gerado desgaste emocional, tem gerado desgaste dentro das famílias, nas relações pai e filho, mãe e filha. Do ponto de vista da administração, as empresas têm pagado caro por ter negligenciado tanto tempo assim a saúde mental. O Ministério da Saúde trouxe uns dados recentes que 42% dos motivos de afastamento das empresas, né, das licenças dos colaboradores dentro das empresas, estão relacionados com questões de saúde mental, comportamental. 42% dos atestados, dos licenciamentos são por questões emocionais. Alto esse número, não é não? E a Organização Mundial da Saúde nos diz que a depressão é a causa número 1 no mundo que causa afastamento dentro das empresas. Precisamos olhar para a gente, precisamos pensar de uma forma prática. Falta de saúde mental vai me fazer tomar decisão ruim. Decisão ruim custa caro. E dá trabalho da gente retomar isso. Dá muito trabalho. E entenda que o sofrimento não é só na base da pirâmide. Muitos CEOs, muitos líderes, muitos fundadores, eles se sentem sozinhos no comando, se sentem pressionados por tomar as decisões certas, têm falta de tempo para cuidar da própria alma, para cuidar da sua família. Tem um estudo que saiu de Harvard que 60% dos empreendedores sofrem ou já sofreram em algum momento por conta de saúde mental. Questões emocionais. E desses, 30% já pensou em desistir por causa disso. E aí, como está seu coração? E aí, como está a sua saúde mental? Porque as empresas, elas não adoecem por má gestão financeira. Elas adoecem por uma mente cansada e desgastada que faz com que decisões erradas sejam tomadas. Mal pensadas, mal avaliadas. Existe uma falência emocional que a contabilidade não mostra para você, porque a tua contabilidade não mostra as lágrimas que são derrubadas durante a noite, ou dentro do banheiro da empresa, ou em qualquer lugar dentro da empresa. Não mostra o sentimento de culpa que você sente muitas vezes por perder o aniversário de um filho, ou um jantar importante com a esposa ou com o marido. Não mostra o medo do fracasso que está ali o dia todo. Não mostra aquele cansaço que café nenhum, por melhor que seja, que eu sei que aqui tem café bom, que por café nenhum, por melhor que seja, consegue te levantar. Isso a contabilidade não mostra. Tem empresas que estão lucrando milhões com líderes falidos, emocionalmente falidos. E aí surge aquilo que a gente vê bastante. Eu vi que ontem teve uma reportagem, agora eu não vou lembrar se foi na Globo, no que foi, sobre dopamina. Porque é o que tem movimentado essa geração. Porque por conta da estafa, aí surgem os grandes problemas com o vício, porque essa busca pela dopamina, numa ideia equivocada de eu tentar me descansar, de eu tentar me livrar desse cansaço mental e emocional. E aí vem os vícios, álcool, drogas, pornografia, jogos, redes sociais. Tá aí, essa é a geração que está aí. Tudo porque não consegue encontrar descanso. Saúde mental não é luxo. Saúde mental, você cuidar da saúde mental não é custo. É um investimento que você faz. Não existe, não existe um desenvolvimento sustentável, não existe um crescimento sustentável se as mentes estão quebradas. Provérbios nos traz algo que é fundamental, e isso você tem que botar nas paredes da sua empresa, da sua casa. É assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Acima de tudo significa o quê? Em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, na sua lista lá de to-do,
sabe? Que você coloca urgente, importante, importante, não urgente, não urgente, não importante. Nessa lista aí que você coloca, acima de tudo, em primeiro lugar, guarde o teu coração. E aonde eu tenho que ir para guardar o meu coração? A mesa. A fonte, na essência. E eu quero trazer para vocês hoje, rapidamente aqui, 3 mesas que nós precisamos visitar para que a gente mantenha a nossa saúde mental. A primeira mesa é essa mesa que nós estamos falando, a mesa da gestão emocional. É a gente entender que quem cuida de tudo precisa primeiro cuidar de si mesmo. E depois você cuida de todo o resto que está aí para você cuidar. Que os grandes líderes, os gestores, os CEOs das empresas, eles fazem revisão do carro periodicamente, né? Mas não tem condições, não conseguem parar para fazer uma revisão da alma. E aí, como que estão as coisas? E aí, como que as coisas estão lidando? Não tem liderança sustentável sem uma autogestão emocional. Você precisa fazer isso. Você precisa cuidar do seu coração. Você precisa... Posso estar fazendo um merchan aqui da minha profissão, mas eu acho que todo mundo tinha que ter um psicólogo de cabeceira. Essa é a minha opinião. E vou falar uma coisa que eu falo para todos os meus pacientes. Primeiro, vamos tirar essa coisa aí de que psicólogo é médico de louco, tá? Isso aí já foi. Já está ultrapassado. Segunda coisa, eu não vou no psicólogo porque eu tenho um problema. Eu vou no psicólogo para eu não ter problema. Tá certo? Então você não espera o problema chegar para você procurar uma terapia. Todo mundo tinha que ter um terapeuta. Graças a Deus, fora, né, nos países lá fora, isso caiu um pouco. Então as pessoas fazem as suas terapias ali, né, periodicamente, independente de estarem com um problema, intensificam quando estão com alguma situação. Mas você precisa fazer para quê? Para que você se conheça, para saber a sua essência. Porque quem não governa a si mesmo não tem a menor condições de governar ninguém nem nada. Se você não governa as suas emoções, se você não sabe aquilo que você leva dentro de você, se você não sabe gerenciar essa emoção, você vai ser gerenciado por elas. E aí sabe o que vai acontecer? A sua mesa, ao invés de ser um lugar acolhedor, onde as pessoas vão querer chegar, sabe o que vai se tornar? Vai se tornar um lugar de medo, de cobrança. Quando dizem assim, ah lá, o chefe está te chamando. Eu sei, cara. A pessoa já vai desesperada, cheia de crise de ansiedade, sentar na tua mesa. Ou então, o teu filho. Papai quer falar com você. Meu Deus. Por quê? Por falta de gestão aí das emoções. Eu preciso reconhecer os meus limites. Porque se eu não reconhecer os meus limites, eu vou me tornar um perigo para mim mesmo e para quem estiver perto de mim. Todos os dias voltar à mesa. E a gente tem referências bíblicas para isso. Jesus é o nosso maior exemplo de como liderar, porque ele respeitava as emoções que ele tinha. Ele chorou diante do luto da perda de Lázaro e se permitiu vivenciar aquilo. Ele vivenciou a angústia ali no Getsêmani. Viveu aquele momento. Mas ele fazia o que ele sabia que tinha que fazer. Ele não andava sozinho. Tudo que ele fez, chamou lá os discípulos, pisaram na bola de vez em quando, era meio bocozão assim para algumas coisas de vez em quando, mas ele estava lá disposto e pronto, disponível a ensinar o tempo todo. E primeiro de tudo, o maior recurso que Jesus tinha, ele saía para orar. Estava lá. Estou orando na pregação, ministração, e orando e curando gente, e ele tinha um momento dele de escuro ainda, ele saía, ia para o deserto, ter a sós, ter o tempo de mesa dele com o pai. Porque ele só fazia o que via o pai fazendo. Ele alinhava a agenda dele para... Era muita coisa para fazer? Era muita coisa para fazer, mas ele só fazia aquilo que ele via o pai fazendo. Alinhou a agenda dele com aquilo que Deus tinha para ele fazer. Sua alma é o termômetro aí da sua liderança. Não adianta nada você ficar passando tinta em parede que está rachada. Vai ficar bonito, mas vai desmoronar. E cada vez que você faz isso, você endurece o seu coração. E lugar duro é muito perigoso, e coração duro é muito perigoso, minha gente. Porque a gente esquece dos milagres que Deus fez. Nós temos que todos os dias nos lembrarmos daquilo que Ele fez. Porque o que Deus fez no passado, Ele me traz esperança no presente
e me dá condições para projetar um futuro. Eu preciso me lembrar daquilo que Deus fez. Ontem, com as mulheres, eu contei para elas rapidamente assim, esse testemunho que a gente viveu. Em 2005, eu fui atropelada e eu fiquei 15 dias em coma. Eu dei entrada no hospital com um quadro de morte cerebral. E ia morrer, daí não morri, daí ia ficar com um monte de sequela, não fiquei, mas a minha memória não voltou. Então, eu não lembrava nem do Anderson e nem das minhas filhas. Ou seja, a minha memória esqueceu aquilo que dava mais trabalho. Não, mentira. Não foi. Ou foi, não sei. Não, mas eu esqueci deles. E tivemos todo um processo. E era uma época em que eu estava mais em ascensão na minha carreira no banco, a gente envolvido, ele com o ministério e eu trabalhando para dar conta das coisas. E foi o momento em que Deus botou a mão no nosso peito e disse: para aqui, que eu quero ensinar. Para aqui que eu vou me mostrar para vocês como um Deus do milagre. E aí teve por isso que eu falei que é uma história de amor, porque daí ele teve que me conquistar de novo, me pediu em namoro de novo, então hoje ele não pode reclamar, porque a escolha foi dele 2 vezes, então, né? Então, teve todo esse processo na nossa vida. E eu sempre digo que eu tenho a marca assim da traqueostomia, e toda manhã quando eu olho no espelho, é onde vai o olho, né? Que você olha, para eu me lembrar daquilo que Deus fez. Nós precisamos ter algumas marcas para que Deus nos lembre. E é algo que a gente traz para a nossa família hoje, porque as meninas eu só tinha 2 filhas na época, né? Elas eram pequenininhas, mas a gente viveu muito isso e fala muito sobre isso. E eu lembro elas assim, isso aconteceu, elas tinham 2 e 3 anos. E aí depois, ao longo, né, da nossa caminhada familiar, cada vez que a gente tinha uma questão, o Anderson chamava: vamos aqui, vamos orar, a situação é a seguinte. E eu lembro elas pequenininha, 9, 10 anos, elas falavam assim: é verdade, né, papai? Porque se Deus já curou a mamãe, trouxe ela de volta, o que é isso para ele fazer? Entendem? Porque aquilo que você vive também coloca chamas no coração e traz fé para aqueles que estão perto de você. Percebem a importância da nossa saúde mental estar alinhada com aquilo que o Pai fez, está fazendo e vai fazer ainda na frente? A segunda mesa é a mesa das decisões. Mesa é um lugar de tomada de decisão. Cada vez que você tomar uma decisão, volta para a mesa. Ouve o que Deus tem para falar. Porque aí você vai ter uma mente estratégica. Você não vai tomar a sua decisão na emoção do momento. Você vai tomar a decisão alinhada com aquilo que ele está falando sobre o momento. A gente sabe que o cérebro é considerado, né, pela administração, o capital intelectual, né, raciocínio, julgamento, criatividade, percepção. Então, ele é importante, mas Jesus já mostrou muito antes para a gente o quanto é importante a gente acalmar a mente. Né? E Marcos fala que ele vinha de ministrações, de pregações, de palavras e de curas, e aí ele parava, se retirava, ia sozinho para o deserto para ter o tempo dele de oração. Ele sabia que para uma mente ter clareza, ela tem que saber o momento certo de parar, de se realinhar com o propósito, de se conectar espiritualmente. Por isso que ali em Provérbios, quando fala, acima de tudo, guarda o teu coração, a palavra coração ali do hebraico, ela tem a ver com o centro do pensamento e da vontade, ou seja, é a tua mente. Não é esse coração que bombeia sangue. É esse coração. É aqui, é tudo que você viveu, é a tua psique. Porque se a tua mente está estressada, ela vai tomar decisões baseadas no medo. A mente em paz toma decisão baseada na visão. Você precisa estar em paz para que você consiga ver. Pensar com clareza é você liderar com impacto. A mente humana ele é o centro de todas as decisões. E pare e pense, se não foi num momento de caos, de crise, onde as pessoas tiveram ideias incríveis e fantásticas. Não é não? Tem muitos empreendedores aí que na época da pandemia faliram. Mas tem muitos que se conseguiram pensar com clareza diante do caos, construíram grandes impérios. E estão aí até hoje, que a pandemia foi e está aí até hoje.
Liderar é tomar decisões, mas toda decisão ela é tomada a partir de um centro. Qual o centro? Das suas emoções. Depende do estado mental. E a minha pergunta para vocês é: qual é o teu estado mental? Qual tem sido o teu estado mental na hora da tomada de decisão? Eu estava vendo um podcast esses dias de um piloto de avião. E aí ele estava dizendo assim, falando sobre treinamento, né, para pilotar um avião, e ele disse assim, que o maior treinamento, que ao longo do treinamento, o maior foco dentro do treinamento não é em como pilotar a aeronave em condições normais, em condições favoráveis, mas é em como manter o controle diante de situações adversas. Esse é o maior treinamento. A maior parte do treinamento deles é esse, no momento de pane, de uma tempestade. E aí ele fala que no momento de crise, no momento de tempestade, a pior coisa que um piloto faz é ele agir rapidamente. O que ele tem que fazer? O que eles são treinados? A parar, a pensar, a respirar, a avaliar as condições, os painéis, e só então ele agir. O avião aguenta a tempestade, mas a mente desestabilizada não aguenta. Então, o que nós precisamos eu sei que nós não podemos controlar a tempestade, mas a gente consegue regular a nossa mente para não tomar a decisão errada no meio dela. Quando a tempestade vier, como eu quero estar? Como eu preciso estar? E isso eu só vou conseguir quando eu estiver alinhado, quando eu estiver conectado espiritualmente com os céus. Pare e pense, lembra quando Jesus entra no barco e aí os discípulos estão lá e aí começa a tempestade. Jesus está fazendo o que na hora da tempestade? Soninho da beleza. E os discípulos estão o quê? Desesperadões com o que está acontecendo, porque eles não estavam alinhados, né? Já estavam há um tempo aí andando com Jesus e, Jesus! E foram lá acordar, não estavam alinhados. Só que depois, quando Jesus estava lá no Getsemane, fala assim, vem cá, venham orar comigo. E aí Jesus estava orando e o que os discípulos estavam fazendo? Qual pessoa você quer ser? Aquela que dorme no momento em que tem que estar acordada? Ou aquela que fica desesperado nos momentos em que Jesus está dizendo, relaxa, filhão, estou cuidando de tudo. Só a mesa nos proporciona essa conexão espiritual. Só a mesa nos leva para esse lugar de saber. Precisamos deixar o fast food de lado. Precisamos deixar aquilo que é fácil, aquilo que é rápido, aquilo que é automático para nos conectar. A mesa nos proporciona uma clareza, uma renovação mental. Nós precisamos ter a nossa mente renovada. Jesus sempre precisava se retirar para orar antes de agir. Moisés precisava ter um tempo ali no monte antes dele descer para poder falar com o povo. Paulo diz para a gente em Romanos, né? Transformai-vos pela renovação da sua mente. Nós precisamos ter a nossa mente renovada. A mesa renova a mente. Porque é um tempo que eu paro e olho para mim. A sua mente renovada, a mente saudável, é o maior diferencial estratégico que você pode ter. Sabe por quê? Porque ela alinha a sua estratégia com a estratégia de Deus. Do dono do negócio. Que ele, afinal de contas, entendemos aqui esses dias que ele é o dono do negócio. A mente saudável vai alinhar, a mesa vai alinhar a sua estratégia com aquela que o dono do negócio está dizendo. A mente pode fazer planos, mas a última palavra vem dele. É dessa forma que nós temos que caminhar, é dessa forma que nós temos que ser conduzido. Qual tem sido o seu estado mental na hora da tomada de decisão? E por último, a última mesa é a mesa da espiritualidade. É essa mesa que é a fonte da saúde integral. E aqui eu falo saúde integral porque finalmente temos o reconhecimento de que somos seres integrais, corpo, alma e espírito. Um tripé que precisa estar em equilíbrio. Você pode ter os melhores psicólogos, você pode fazer academia todas as vezes da semana, você pode se alimentar de uma forma super saudável, ser essa pessoa, mas se o seu espírito não estiver bem, fatalmente você está em desequilíbrio no ser integral que Deus te criou para ser.
fatalmente vai, em algum momento, o teu equilíbrio, em algum momento a tua conexão, em algum momento o teu sentido da vida. Quando eu falo em espiritualidade, eu não estou falando de religião. Eu estou falando de sentido da vida. Eu estou falando de conexão. Eu estou falando de equilíbrio entre as coisas. O que falta quando nada falta? É isso. Nós vivemos numa era... Olha aqui tudo que a gente ouviu. Eu estou, de novo, mais uma vez, maravilhada com tudo que eu ouvi aqui por último. Todos os dias, mas agora, por último, aqui, eu fiquei impressionada. Olha, essa é a época que nós estamos vivendo. Acesso muito rápido a muitas coisas que antes a gente levava tempão para fazer. Ontem a gente estava falando com os jovens, né, Marcelo? E aí falamos, se você pesquisar no Aurélio, eles nem sabem o que é isso. Falei, Marcelo, só nós aqui, 40 a mais, que a gente sabe que é Aurélio. Barça, né? Aí falamos da Barça. Nunca! Quanto tempo a gente levar para fazer um trabalho de escola? Hoje, rapidão, na velocidade. Eu achava que era numa velocidade, mas hoje já entendi que a velocidade é maior do que aquela que eu imaginava. É tudo muito rápido, nós temos acesso à informação. As pessoas estão tendo reconhecimento, estão cercadas de conforto o tempo todo. Mas aí a minha pergunta é, por que elas se sentem vazias? O que está faltando se aparentemente nada falta? Se aparentemente elas têm tudo. Sabe o que está faltando? Falta a verdadeira religiosidade. E quando não existe a verdadeira espiritualidade, e quando não existe essa espiritualidade, existe uma lacuna impreenchível. Karl Marx, o cara mais ateu que existiu, ele disse que o homem tem um lugar no homem. Ele pode ter toda a razão, todo o dinheiro, tudo do mundo, mas existe um lugar nele que só Deus pode preencher. Há muito tempo atrás ele já reconheceu isso, e alguém que nem reconhecia Deus. É nítido que existe uma lacuna em nós, que é o lugar onde cabe exatamente o poder e o tamanho de Deus, porque é uma lacuna grande demais. Nós precisamos experimentar e ter essa experiência real com Deus, que traz sentido, que traz alinhamento interior, que traz cura integral, porque somos seres integrais. Precisamos sentar a essa mesa espiritual. A alma humana, ela adoece não só por excesso de trabalho, ou não apenas pelo excesso de trabalho. Ela adoece por ausência de sentido. Não é o excesso de trabalho, é a ausência de sentido. Teve uma reportagem que o Anderson me mandou esses dias, uma pesquisa, que 7 a cada 10 jovens não entendem, declaram que não tem sentido a sua vida. O que falta aí? Olha, uma era de muitas informações, de muita conectividade, muitos acessos, mas eles não têm sentido da vida. O que falta? Falta essa espiritualidade, que é uma busca de conexão com algo maior que a gente mesmo. Busca de respostas, busca de um propósito, de uma esperança, de um consolo, aquilo que a gente precisa. Por isso até a OMS já reconheceu que o homem precisa sim, não tem a ver com a terapia que ele faz ou com a alimentação e a vida saudável que ele leva. Precisa de algo mais. Nem só de pão vai viver o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso, nós precisamos dessa mesa espiritual. Precisamos, porque não adianta nada. Como uma mulher que precisa de água e ela todo dia precisa ir no poço para pegar água para levar para a casa dela. Ela pode ter o melhor balde, as cordas novas e reforçadas, o melhor equipamento para tirar a água desse poço. Mas aí ela chega no poço e o poço está seco. Ela cuidou de tudo, mas esqueceu de abastecer o poço. Nós temos acesso direto à fonte. Direto à fonte. Nós podemos continuar tendo os melhores equipamentos, o melhor balde, a melhor corda, mas nós precisamos recorrer à fonte. Precisamos sentar à mesa e entender que a espiritualidade é o chão firme para a nossa alma. A espiritualidade é o chão firme para a nossa psique. Eu só vou ter uma psique regulada quando o meu espírito estiver no lugar onde ele tem que estar.
ouvindo as direções de Deus. Não é só sobre manter a mente saudável, a emoção regulada, as decisões equilibradas, mas é manter o meu espírito nele, cuidar do meu espírito. Em tempos de fé, em tempos de caos, é a fé que vai me trazer essa estabilidade que eu preciso. Onde eu acho fé? Na mesa da espiritualidade. É lá que eu vou encontrar. Em tempos de dúvida, tantas e tantas dúvidas, é na palavra que tem as respostas certas que eu preciso. Em tempos de dor que passamos, que sofremos, em tempos de perdas, é nele que eu encontro o consolo que eu preciso. Então eu preciso dessa mesa espiritual, porque eu quero ser um líder inteiro. E para eu ser um líder inteiro, eu preciso ir a ele. Vinde a mim, vocês que estão cansados, pastor Thomas falou ontem. Vinde a mim, vocês que estão cansados, desgastados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É na mesa que nós encontramos esse consolo, esse conforto. A espiritualidade, entenda isso, a espiritualidade não é fuga da realidade. Jamais você está fugindo da realidade de você cuidar da sua espiritualidade, mas é um centro onde você vai encontrar respostas, onde você vai encontrar formas de agir, sabedoria, paz, conhecimento, para você lidar com essa realidade que muitos estão querendo fugir. Mesa requer presença. Aqui eu finalizo com isso, para que você esteja em qualquer uma dessas mesas, dessas 3 mesas que nós falamos aqui, você precisa estar presente. Ontem, quando a gente falou com as mulheres, eu falei para elas que eu vejo, muitos anos trabalhando com mulheres, eu percebo muitas mulheres à mesa, só que não sentadas desfrutando, mas servindo à mesa. Então, uma coisa é você estar na mesa, mas não estar inteiro ali. Mesa precisa de presença. Você precisa estar inteiro ali. Se você é líder, se você é pastor, se você é gestor, a sua presença, ela é muito mais poderosa do que aquilo que você diz. Tua presença é muito mais poderosa do que o seu discurso. Você precisa compreender isso, cuidar do que você é. E isso vai influenciar tudo aquilo que você faz. Quando você cuida do que você é, aquilo que você faz é influenciado. E se aquilo que você é está na mesa, está nele, todas as coisas que você fizer estarão nele também. Vão ser decididas a partir da mesa. Você pode construir grandes coisas, grandes impérios. O que você construir vai ser lembrado. Mas aquilo que você é, o ambiente que você deixa, isso vai influenciar e vai ser sentido pelas próximas gerações que vierem aqui, ocuparem aquele lugar onde você está. Não esqueça disso. Isso vale para os teus filhos, isso vale para os teus colaboradores. Tem gestores que hoje em dia que estão morrendo espiritualmente, morrendo emocionalmente, psiquicamente, sem ter a oportunidade de deixar um legado. A gente tem visto constantemente pessoas tipo Walking Dead, como zumbis mesmo, mortos emocionalmente, mortos espiritualmente, só estão ali cumprindo demanda. Só estão ali respondendo demandas, atendendo demandas. Norman Cousins, ele fala, tem uma frase que é muito boa, que diz assim, ó, a morte não é a maior perda da vida. A maior perda da vida é o que morre dentro de nós enquanto vivemos. Tenho visto muitas pessoas assim, mortas por dentro, mortas em seus sonhos, só cumprindo demandas. Guarde o teu coração. Guarde o teu coração. Porque eu vou te dizer uma coisa. O Pai não fez tudo o que fez. Não veio. Não deu o seu Filho para vir, para morrer por nós. Ele não veio para que sejamos meros respondedores de demandas. Ele não veio para que a gente responda a demanda, mas que para que a gente cumpra um propósito. Eu quero abençoá-los para que vocês possam ser
luz e cumprir um propósito em todas as áreas da sua vida, em todos os lugares onde o Pai te colocar. Bem-vindos à mesa. Era isso. Deus abençoe.